Oi, pessoal. Quando nós pecamos, será que nós assumimos o pecado, assumimos o erro, a culpa, ou ficamos procurando desculpas, argumentos para justificar o nosso pecado? Jogando a culpa nas pessoas, nas situações, em locais. Será que fazemos assim, agimos assim, ou assumimos a culpa pelo nosso pecado e reconhecemos e pedimos perdão para assim abandonar os pecados? Tem uma frase interessante do pastor Paul Tripp que diz assim: o problema é meu coração. As pessoas, locais e situações não me fazem pecar. Elas são apenas um instrumento que revela o pecado do meu coração. Muito interessante essa colocação do pastor Paul Tripp, porque o pecado está dentro de nós. As situações à nossa volta, pessoas, acontecimentos, isso só vai revelar o pecado dentro de nós. O pastor Luciano Subirá, ontem, dia 16 de agosto, na conferência O Impacto da Santidade, na comunidade Alcance de Goianésia, por sinal, uma excelente conferência, excelente palavra do pastor Luciano, um excelente estudo. Eu fui muito impactado. Eu creio que todos que puderam estar ali foram grandemente abençoados e saíram ali realmente transformados, né, com o pensamento voltado para realmente o processo de santificação. Então ali o pastor Luciano falou algo interessante nesse sentido também dessa colocação do pastor Paul Tripp, que ele falou que o diabo ele coloca um cardápio diante de nós todos os dias, um cardápio com vários pecados. Nós vamos ali escolher nesse cardápio o pecado. Ele simplesmente apresenta para nós, porque ele conhece, sabe que o pecado está em nosso coração. Então ele apresenta cardápio, oportunidades, situações, pessoas, acontecimentos. Então essa colocação do pastor Luciano foi muito interessante nesse sentido. O diabo simplesmente vai nos apresentar oportunidades para assim revelar o pecado que está em nosso coração. Então, quando pecarmos, devemos assumir o pecado, a culpa, reconhecer que erramos e não ficar culpando pessoas, situações ou acontecimentos, porque o pecado ele está em nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Nós mesmos não conhecemos o nosso coração. Então não podemos culpar outras pessoas, outras situações, acontecimentos. Nós temos que reconhecer que o erro está em nós, para assim buscarmos mudança, para assim buscarmos transformação. Nessa conferência, o pastor Luciano realmente deu um estudo maravilhoso sobre o impacto da santidade, da santificação, ensinou as etapas do processo de santificação, o desenvolvimento da nossa santificação, muito interessante, tirou várias dúvidas da minha mente, do meu coração. Eu creio que assim foi também com todos que estiveram ali e que possamos tirar proveito dessa conferência, desse estudo e assim entrarmos realmente conscientes em um processo de santificação, de mudança, porque como o pastor Luciano diz, a santidade, a santificação é o cerne, é o pilar do evangelho, da vida cristã. Ela não vem em segundo plano, ela não vem em último plano. Muitos dizem que santidade não faz parte, não tem nada a ver, mas ela é o centro do evangelho. Jesus sempre bateu na tecla sobre santidade, sobre santificação, sobre como agradar a Deus, sobre entrar nesse processo de santificação, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então devemos realmente caminhar neste processo, buscar realmente o discernimento, o entendimento, para que possamos alcançar um dia a santificação total e final, quando formos realmente regenerados para entrar no céu, fomos, na verdade, glorificados, tivermos o nosso corpo glorificado e transformado, para assim nos vermos livres, de uma vez por todas, do pecado e entrarmos no céu e na glória de Jesus Cristo. Então, fica aqui uma dica para todos nós, para quando pecarmos, quando errarmos, reconhecermos, não jogarmos a culpa nos outros, não jogarmos a culpa em situações, em acontecimentos, para tentar justificar uma culpa que é nossa, que saiu do nosso coração. A santificação ela vem de dentro para fora. O pastor Luciano ensinou isso ontem. Ela é de dentro para fora, a mudança vem de dentro para fora. Se assim ela acontece do nosso coração para fora. Então não são coisas exteriores que nos fazem pecar, são coisas interiores, aquilo que está em nosso coração.
A Bíblia diz que do coração procede todo tipo de males, iras, invejas, contendas, homicídios, adultérios, tudo de mal procede do nosso coração por causa da natureza pecaminosa, né, que herdamos de Adão. E entrando no processo de santificação, poderemos ter essa natureza transformada, né, realmente em uma natureza de Cristo, assumindo assim a natureza de Cristo que vai contra todo o que vem na natureza de Adão, na natureza pecaminosa. Então que possamos buscar isso para a nossa vida, sabendo que assim Deus requer isso de nós, que nós compreendamos esse processo de santificação e caminhemos nele, porque ele é um processo, é de dia em dia, é de glória em glória, melhorando, melhorando, melhorando. A Bíblia diz que a vereda do caminho do justo é assim, ele vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito, como é o amanhecer do dia, como é o alvorecer. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça para assim caminharmos neste processo, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.